E o último salmo que a gente viu, talvez vocês lembrem, foi 84, né? Até uma ideia parecida de que nós vamos ver hoje, porque falou sobre a casa de Deus, né? O que é a casa de Deus? E a gente viu, né, como são felizes aqueles que habitam na presença de Deus. E também onde o povo dele está reunido, né? Aqueles que vivem realmente como peregrinos nessa terra, que vivem em dependência dele e que não vivem sozinhos, mas que vivem em comunhão, né, compartilhando suas vidas com outros peregrinos que estão nesse mesmo caminho. O Salmo 91 hoje, vocês já devem ter ouvido pelo menos, sei lá quantas vezes, né, durante a pandemia, porque é o salmo mais citado, né, desde março do ano passado e talvez até antes. Mas, obviamente, não só nessa pandemia, mas em todas as pandemias que já teve, não somos os únicos, né? Nesses tempos de 2020 e 2021, em todas as pandemias que já aconteceram desde que esse salmo foi escrito. Alguns dizem talvez Moisés, talvez Davi, então desde essa época, né, e principalmente no tempo moderno, né? E na Idade Média a gente pode incluir com certeza também grandes epidemias, né? A peste negra no século XIV, mas também a cólera no século XIX, a gente teve a gripe espanhola, também milhões, né, morreram no século XX. Então imagina todos os cristãos, né, recorrendo para salmos como este, né? Em todas as pandemias foi grande consolo para todos os cristãos porque nos dá promessas de proteção em tempos perigosos. Mas a gente precisa entender o que o Salmo realmente quer dizer, né? Como Deus quer nos encorajar. Porque existem promessas bem específicas, tremendas sim, né, a respeito da proteção de Deus na vida de quem, né, segue o Senhor. Mas se a gente entender e aplicar essas promessas de forma literal, todas as promessas que estão aqui no Salmo 91, de forma literal e individual, a gente tem alguns impasses. Primeiro, né, porque pode abrir a possibilidade de alguém fazer alguma loucura irresponsável e achar que apenas a fé vai dar uma imunidade e você não precisa se preocupar, né, vai no hospital, vai fazer o que quiser porque você não pega, porque está blindado de alguma forma pela tua fé. Não é isso que esse salmo vai nos ensinar. Outra coisa que pode acontecer e que o cristão que leva isso de uma forma muito literal e individual pode até correr o risco, né, de se enfraquecer na fé porque vai ter muitas dúvidas. Porque a experiência de todos os séculos nos mostra que cristãos também se infectam, né? Cristãos também morrem em pandemias. Em geral, a gente sofre todas as mesmas coisas, né, que qualquer ser humano nesse planeta também sofre. Então é importante entender o que esse salmo quer dizer para nós e é bom ressaltar o que o teólogo Bonhoeffer falou, que Deus sempre cumpre as suas promessas, mas não todos os nossos desejos, né? A gente gostaria, né, de não passar por tantas coisas, mas certamente o que está escrito, está escrito. É a verdade que nós lemos aqui e Ele vai cumprir todas essas promessas. Vamos ler os versículos de 1 a 2 desse salmo, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, essa ideia que a gente tem logo no começo é parecida com a ideia do Salmo 84, habitar na presença de Deus. Só que no Salmo 84, o salmista olhou mais no tabernáculo em si, né? Ele falou bastante dos átrios. O salmista aqui, ele olha bem mais especificamente e pensa na Arca da Aliança que ficava no Santo dos Santos, né? E no Antigo Testamento era praticamente impossível você experimentar a presença de Deus nesse lugar, né? Porque só uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote, né? E depois de bastante preparo, e mesmo assim ainda corria o risco de cair morto lá dentro por causa do seu pecado. E
dizem que eles amarraram uma corrente de sininhos, né, no pé do sumo sacerdote, que quando entrava, né, se mexia, você sabia que estava tudo bem. Mas uma hora que você não ouvia mais os sininhos, pode ter sido que ele caiu morto, então eles puxavam, né, pela corda, né, do pé esse sumo sacerdote de volta ali. E isso, obviamente, né, a presença de Deus dessa forma não inspirava tanto consolo, né, como a gente hoje pode experimentar, né, através de Jesus, mas até um pouco de medo, né? Imagina você sendo o sumo sacerdote, não sabe se vai sair vivo, né, da presença de Deus, que é tão poderosa, né, e a glória de Deus. Bom, estava dentro ali, né, do Santo dos Santos, a Arca da Aliança, que era mais nada do que uma caixa coberta de madeira, né, coberta de ouro, e ali em cima dessa caixa, 2 anjos que tocavam as suas asas. Em Hebreus 9, versículo 5, nós lemos que acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. E a tampa da arca era o lugar, né, onde a glória de Deus habitava. Era o lugar, essa arca, onde se aspergia, né, o sangue dos sacrifícios. Então era o lugar que se chama de propiciação. Propiciação hoje em dia é uma palavra difícil, né? Mas não quer dizer mais nada do que o lugar de reconciliação. O lugar onde o pagamento satisfatório é feito. É interessante quando a gente vê o original, né, o grego no Novo Testamento, quando Hebreus 9:5 fala da tampa da Arca da Aliança, é a mesma palavra que em Romanos 25, é traduzida de propiciação. Então, ali em cima, essa é a nossa propiciação, na sombra, né, dessas asas, onde a glória de Deus está. E Romanos 8:25 nos fala que Jesus é a nossa propiciação. Ele é o sacrifício que nos reconciliou com Deus. Então, é ali que o salmista olha, e o salmista tinha certeza, né, que existia o convite para experimentar essa presença para todos que creem. E esse convite era para ele, não apenas para o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele sabia que ele podia experimentar a presença de Deus da mesma forma como aquele escolhido, né, do seu povo. E quanto mais para nós que temos o convite através de Jesus, porque Hebreus 10, versículo 19 nos fala: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nós temos plena confiança que podemos entrar, não nesse lugar físico, né, que não existe mais, mas na presença de Deus, podendo viver na presença de Deus o tempo todo. E o salmista, então, ele dá 2 figuras aqui para nós entender como que é a presença de Deus em relação à proteção. Em primeiro lugar, ele fala aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Então, o esconderijo em outras traduções. Ele traz essa figura que a presença de Deus, quando você habita lá, você está como num abrigo. Um lugar que você corre, né, quando o perigo está por perto. Hoje em dia, em Israel, cada casa, né, daquela população lá no norte tem um abrigo antimíssil, né? Porque da faixa da Gaza, muitas vezes vêm os mísseis, né? Cada cidade tem um abrigo. Eles sabem exatamente o que esse salmo está falando. E a gente pode se perguntar, diante de todo o cenário que a gente vive, né, qual é o lugar mais seguro do mundo? Qual é o lugar mais seguro para se enfiar quando o perigo vem? Os americanos são campeões em construir abrigos nucleares, né, subterrâneos e tudo mais. Às vezes cada um tem o seu estoque, né, já para os próximos 10 anos. Será que esse é o lugar mais seguro no mundo? Será que você deve estar rodeado com o exército mais poderoso do mundo para estar seguro? Não sei, humanamente falando, a gente pode até dizer que você está do lado da pessoa mais poderosa do mundo, deve dar uma certa sensação de proteção, né? Você está do lado de alguém que tem o maior poder de fogo, né? Que hoje em dia são mísseis nucleares, né?
E a gente está quase vivendo uma outra Guerra Fria de novo, né? Se você está olhando para a Ucrânia hoje e tudo mais. Bom, estão acontecendo certas coisas, você se pergunta onde eu estou realmente seguro. Mas se a pessoa mais poderosa, não sei se hoje é o Putin ou o Biden, sei lá, né? Com certeza você fala aqui do Altíssimo, ele é a pessoa mais poderosa que existe. E se o Altíssimo tem um abrigo, esse é o mais protegido, o mais seguro. Se Deus tem um abrigo, é o melhor que existe. E a gente vai querer estar nesse abrigo com o Senhor. Mas o abrigo do Altíssimo também é um esconderijo, quer dizer, um lugar escondido, né? Porque esses são os melhores abrigos. Esse é subterrâneo. Os americanos tinham até um projeto de construir um centro de comando tinha vários projetos que não foram concluídos dentro de uma montanha, né? Ou debaixo de uma montanha. Então, a Guerra Fria era essa a ideia. Se você está escondido, é melhor ainda. E Deus tem um lugar escondido em si mesmo, né? Na sua presença. No Salmo 27, versículo 5 diz: pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. É um lugar para todos que creem, mas infelizmente nem todos buscam esse lugar, né? Nem todos experimentam esse lugar. Você está escondido em Deus. Às vezes pensam, é só para os super espirituais, né? Os sumos sacerdotes da época, né? Mas não, é para todos. Todos que buscam podem ter. E talvez talvez a gente esteja experimentando essa presença, esse abrigo só de vez em quando o convite é para habitar constantemente, né? Nesse abrigo, nesse lugar seguro. É um abrigo. E no versículo 1 também fala que a gente pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. Bom, a sombra mostra a proximidade de alguém ou de alguma coisa, né? Se a sombra está em cima de você, você sabe que essa pessoa, esse objeto está muito próximo, né? E isso pode te assustar, de certa forma, se você está num beco, né? De repente aparece uma sombra, é meio assustador, de repente uma forma diferente, né? E te mostra a realidade daquilo que está próximo, mas também pode te dar muita segurança, né? Pode te dar um alívio se essa sombra está próxima. Por exemplo, uma criança que está começando a andar de bicicleta e vê a sombra do pai atrás, né? Não estou sozinho, né? Se eu cair, ele está ali para me pegar logo. Essa sombra, né, nos dá alívio e nos ajuda. Então, a sombra também pode dar segurança, mais ainda se é a sombra do Todo-Poderoso, né? A gente sabe que aquele que criou os céus e da terra está do nosso lado, né? Se a gente cair, eles podem estar ali pegando a gente, corrigir, né, o nosso caminho, e por isso a gente pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. E versículo 2, por tudo e por essa realidade, poder dizer ao Senhor, poder afirmar alguma coisa. Afirmar o quê? Que Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas apenas afirmando isso, sem ser uma realidade, aí não queria dizer nada, né? Na verdade, a gente pode afirmar muitas coisas, né, de boca para fora, sem ter a realidade por trás. Eu acho que os cristãos são talvez campeões, né, em afirmar certas coisas, quem Deus é para nós, né, como a gente, né, ama Deus e faz tudo para Deus e tudo mais, e às vezes a nossa vida não tem o próprio respaldo, né, para isso. A gente pode ter todas as palavras certas, né, mas sem a realidade por trás, não quer dizer nada. A gente tem um exemplo em Atos 19 que nos mostram que palavras apenas sem a vida correspondente não vale nada. Em Atos 19 tinha os filhos de um certo sacerdote, Cefa, e eles estavam andando, né, pela região querendo expulsar demônios. Aí eles chegaram num demônio, né, e falaram, em nome de Jesus que Paulo prega, saia daí desse corpo, né? E o demônio respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas quem são vocês?
E aí foram espancados ali, saíram correndo nus, né, na presença desse demônio, uma derrota total, né? Por quê? Eram palavras de boca para fora, sem a realidade, palavras vazias, porque não tinham relacionamento com Jesus, que tem o poder, né, para expulsar demônios. Mas quem habita na presença de Deus mesmo, quem escolhe Deus todos os dias, né, quem confia nele, apesar de tudo o que acontece, esse sim pode dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. E aí essa pessoa tem a certeza, a plena certeza da proteção de Deus. Que, como diz aqui, né, o meu Deus, em quem eu confio, está na minha frente, está atrás de mim, está do meu lado, está acima, está abaixo de mim. Ele está comigo, eu habito na presença dele, eu estou protegido. E então o salmista fala: protegido de quê? Quais os livramentos? Versículos de 3 e 4. Começa a falar aqui. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Livramentos. Em primeiro lugar, ele fala de armadilhas, né? O laço do caçador, do passarinheiro, né? Uma armadilha que você não vê, está escondida, está camuflada de alguma forma, a fim de, né, pegar aquela presa e deixar preso para todo sempre, né? Ou você vai acabar numa gaiola aí, ou pior, né? Vai acabar na mesa do caçador para o jantar. Bom, quem é aquele que age dessa forma, que tenta nos enganar, que gostaria de nos prender para sempre? Quem é astuto, né? Ansioso, que lança iscas para pegar a gente, que usa certos prazeres desse mundo para nos atrair? É Satanás, né? Satanás gostaria de fazer tudo isso e tenta fazer aquilo, né, agindo dessa forma. A gente pode, sim, até cair em tentação, até ceder à tentação, mas aqui fala que Jesus sempre tem um escape para nós, né, para nos livrar. Ele pode nos livrar do laço, mesmo quando o laço já está se fechando, né? Só basta a gente clamar, só basta a gente pedir ajuda: Senhor, me ajuda. E Ele vai rasgar esse laço, né? Vai cortar esse laço, vai desfazer essa tentação e nos ajudar a superar aquilo e para sair. E ainda tem o veneno mortal, ou, como muitos lembram talvez de outras traduções, a peste perniciosa, né? E obviamente isso nos faz, e fez todos os cristãos de todas as épocas, e judeus também, pensar em pandemias, né? Mas qual é o veneno mortal que se espalha muito mais rápido e que mata mais do que o vírus hoje? É o próprio pecado, não é? O pecado tem uma mortalidade de 100%, né? Que o vírus não tem. Porque Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. É 100%, é todo mundo. Você nasceu ser humano, então você vai morrer por causa dos seus pecados, morte física e eterna, a não ser que você, né, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Então se espalha também muito mais rápido, porque você também não precisa estar perto de alguém, né? Pode ser através de tantas formas que o pecado se espalha, mas não é da forma como um vírus, uma bactéria se espalha. Mas se a gente pensa na peste, né, física, no coronavírus, e a experiência de todos os séculos, a gente sabe que cristãos também morrem disso, né? Mas também muitos também são curados. E Deus pode livrar dessa forma, mas Deus sempre livra os seus filhos. Por isso essa promessa é verdadeira, nem que Ele opte pelo livramento levando os seus filhos para casa, né? Tirando os seus filhos dessa vida, porque 2 Coríntios nos fala: se nós estamos ausentes do corpo, nós estamos habitando com Deus, presente com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. É uma promessa verdadeira. Mas ainda se a gente pensar nos livramentos para Israel, a nação de Israel. Imagina um judeu lendo na época, né, como ele ia receber essa promessa.
E a gente precisa lembrar da antiga aliança que as bênçãos eram liberadas, né, segundo a obediência do povo. Então, obedecendo a Deus, né, Deus iria cumprir todas as suas promessas. Deuteronômio também fala disso, né, das bênçãos e das maldições por causa da obediência ou desobediência. E Deus iria, sim, cumprir as suas promessas de fazer uma nação, de levar essa nação para uma terra própria, né, de fazer um grande povo e de fazer deles uma luz para as nações. Se eles, sim, obedecerem tudo que Deus mandou fazer. Mas nenhuma peste, né, nenhuma pandemia poderia impedir o plano de Deus com a nação. Agora, não quer dizer que nenhum indivíduo israelita nunca ficou doente, né, nunca morreu por causa de uma peste, mas os planos de Deus não poderiam ser impedidos por causa disso. E isso a gente vive hoje também, com certeza, né? Os planos de Deus vão prevalecer e vão se cumprir, apesar de corona e talvez de certa forma até por causa de corona, né? Os planos de Deus com Israel, com a sua igreja, com cada indivíduo vão se cumprir, porque essa pandemia não pode impedir os planos que Deus tem. Ou nenhuma outra circunstância pode impedir os planos que Deus tem. Por quê? Versículo 4, porque nós estamos debaixo das suas asas, né? Uma figura muito legal se você começa a pensar a respeito, porque nos mostra um pássaro que está cuidando e protegendo os seus filhotes, né? E, em primeiro lugar, nos dá a figura da galinha, né? A galinha que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas e, aliás, estende as suas penas para chocar as galinhas. E um fato interessante que eu li, o pássaro, né, os pinguins, eles chocam os seus ovos em temperaturas extremas de menos 80 graus, chegando a menos 80 graus. E eles conseguem, né, chocando os ovos assim, né, cobrindo com as penas, manter uma temperatura de 37 graus positivo, temperatura perfeita para aquele ovo, né, realmente ter vida. E ainda são os machos, né, dos pinguins que, fazendo isso, perdem 1/3 do seu peso. Olha, que trabalho, que dedicação. Então, não só as fêmeas, né, no mundo animal, mas também os machos, né, se dedicam aos filhotes. E a gente vê como o Senhor faz isso com a gente. Bom, voltando para a galinha, você já deve ter visto até fotos, imagens, né, da galinha estendendo as asas para proteger do frio, para proteger da chuva e principalmente chamando, né, os seus pintinhos para ficar debaixo das asas quando o perigo vem. Então a galinha é um animal que vem à mente, mas a águia também, porque a própria Bíblia também menciona. A águia faz o que com as suas asas? Ela usa as asas para ajudar os filhotes, a treinar os filhotes no voo, né? A aprender a voar em alturas, né, muito grandes, porque debaixo das asas, com muito pouco esforço, conseguem chegar em alturas muito grandes. E quando os filhotes ficam cansados, onde ficam? Sobre as suas asas, né? Eles ficam em cima das asas e a mãe leva de volta ao ninho. É assim como Deus também cuida do seu povo. Deuteronômio 32:11 fala como Deus conduziu o seu povo, né, para a terra. Ele falou, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Um povo cansado, já meio desanimado, Deus fala, eu coloquei vocês sobre as minhas asas, eu levei para a terra prometida sozinho praticamente, né? Nas minhas costas, nas minhas asas. E se a gente pega essa figura, a gente entende como Jesus nos protege, como Deus é refúgio para nós. Porque tem muitas aplicações, mas a maior é Deus se colocou no meio de nós e o perigo, né? Deus se colocou ali no meio, né? Vocês vão ter que passar por mim se quiser chegar no meu povo. Ele tomou todo o impacto do golpe, né, desse mundo, que o mundo juntou toda a sua força, né?
e tentou dar o golpe mortal em Jesus, e ele morreu, né, de fato, mas não foi o golpe né, o último golpe definitivo, mas ele ressuscitou. Porém, Isaías 53, 5 nos lembra que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ele morreu nos protegendo, né? E dando livramento e salvação para nós. E como fala aqui, essa fidelidade, ou outra versão diz, essa verdade é o nosso escudo protetor. É sabendo aquilo que Jesus fez e crendo nessa verdade que se torna um escudo para nós, que antigamente era para proteger os órgãos, né? As partes internas. O escudo que protege a nossa mente, o nosso coração. A gente obviamente está numa batalha, principalmente espiritual. É assim como o escudo da fé funciona. O escudo da fé. Fé em quê? Fé que Jesus fez isso, que Ele morreu em nosso lugar para nos salvar, né? Que Ele se colocou aí no meio do perigo e da gente e tomou o nosso lugar. Fé nisso. Isso nos protege hoje das tentativas de Satanás de nos tornar escravos do pecado novamente. Bom, ele continua falando no versículo de 5 a 6 que a gente não precisa ter medo apesar de tudo que a gente vive. Versículo 5, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Não tenha medo. Se a gente precisa levar para casa e lembrar de uma aplicação desse salmo, é não ter medo. Porque acho que hoje, vocês devem saber também, o que foi feito é criar um ambiente de medo, né? O medo não pode ser a nossa motivação. Porém, todo mundo anda com medo por aí, né, que você vai se infectar com esse vírus, então possivelmente você vai morrer, ou você vai ter alguns sintomas de longo prazo. E obviamente eu não quero ter isso também na minha vida, né? Gosto do meu paladar, gosto de comer, né? Tudo mais. Todo mundo está pensando nisso. Ou você pode infectar outras pessoas. Talvez você não tenha sintomas, mas outras pessoas podem ser afetadas por causa de você. Então, você acaba matando os seus pais, os seus avós, e imagina essa culpa, né? Essa responsabilidade que é julgado para você. É medo também. O perigo, obviamente, é real, mas a gente não pode se motivar pelo medo. 2 Timóteo 1, versículo 7, nos diz que Deus nos deu o espírito, não nos deu o espírito de covardia ou temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Deus nos deu o espírito que nos dá o poder de amar, né? O amor tem que ser a nossa motivação, e o poder de ter equilíbrio. Acho que equilíbrio é o que a gente mais precisa hoje em dia, né? Até nas conversas, até nas opiniões que tem. Equilíbrio para poder olhar para frente. Ao invés de se trancar em casa para tudo, né, da vida, ao invés de entrar em modo de sobrevivência. Isso é para indivíduos e para igrejas também, né? Porque a gente nem percebe como a visão está morrendo. A visão para a nossa vida individual, a visão de Deus para a sua igreja, porque se você entra no modo apenas eu preciso me manter, né, eu preciso me adaptar, né, àquela situação, isso não é visão. Você não está pensando na frente, né? Você está pensando apenas como passar esse tempo da melhor forma possível, mas sem dar passo nenhum para frente, sem ter avanço nenhum na sua vida. Ao invés disso, a gente deveria perguntar: o que é realmente o novo que Deus tem para mim? O que Deus quer fazer de realmente novo, né, nesse tempo através da sua igreja? Então a gente não pode deixar a visão morrer por causa de medo. Qual é o foco que a gente tem? E o foco pode ser o tempo todo o vírus, né? O dia inteiro. Pode ser, versículo 5, de noite. Você está tomado por pavor, ansiedade, que cria insônia, e você fica pensando e pensando até alta madrugada em
possibilidades de tudo que talvez aconteça, talvez nunca aconteça. De noite. Você tem de dia, tem as flechas, que espiritualmente falando são as flechas que setas inflamadas de Satanás que podem nos atingir o dia inteiro, que a gente está numa batalha. Mas 2 Coríntios 10:5 nos fala que nós podemos destruir o quê? Argumentos. Né? São setas que atingem a nossa mente, questionando, será que Deus realmente é bom? Será que Deus realmente tem um plano? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essas são as setas que vêm de dia, mas obviamente também de noite. Tem certas coisas que vêm nas trevas, né? Pelas caladas, assim, aos poucos, que pode ser Hebreus 12:1, o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Mas também pode ser o próprio vírus e o medo do vírus, né, que pode subir aos poucos, e quem não pensou, talvez já nessas semanas, será que eu sou o próximo? E isso também pode dar medo aos poucos. Né? Ou ao meio-dia. Você pode pensar no coronavírus o dia inteiro, mas ainda ligando o jornal do meio-dia, né, você vai ver ali, porque a mídia não para de falar disso. E até um pouco triste que até nas conversas cotidianas a gente parece que não tem outro assunto. Né? Parece que fala sobre a mesma coisa e agora o que vai liberar, o que não vai liberar, e a gente acaba falando e pesquisando e procurando e tudo. Mas qual é o foco da nossa vida? Né? Qual é a nossa obsessão, talvez? O que domina a nossa vida? É coronavírus ou é Deus? Vamos voltar a um equilíbrio que Deus nos traz. Versículos de 7 a 10 agora falam novamente de uma proteção muito especial. E fala assim: 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Então, muitos podem cair, seja pelo motivo que for, né? Mas pensa, o que está te ameaçando? Que tentação, talvez que pecado está ameaçando nesse momento? E a gente sabe que muitas pessoas estão sendo ameaçadas, né, a pensar em desistir, a pensar em pegar a garrafa de álcool, né, a divórcio, adultério, há várias coisas, suicídio, né? Todas essas coisas as pessoas estão lidando de forma geral. Mas a promessa aqui é bem específica, né? É 1 em 1.000, é 1 em 10.000. E infelizmente o alcoolismo, o divórcio, o suicídio está crescendo, né? Mas quer dizer para nós que a gente não precisa fazer isso, a gente não precisa cair por causa dessas coisas, a gente não precisa ser mais alguém na estatística negativa, né? Seja algo relacionado à pandemia, seja algo relacionado a qualquer outra coisa na sua vida, você não precisa entrar na estatística. Você pode estar livre disso. Se você fizer de Deus o seu refúgio, você não precisa temer que essas coisas vão te atingir, e até fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. E falando, né, da peste física, né, corona, o que Deus pode fazer para cumprir essa promessa? Bom, Ele pode agir contra todas as probabilidades, né? A gente conhece um idoso que tinha todas as pré-condições para morrer, né, em pouco tempo, e Deus curou, né, contra toda a probabilidade. Talvez 1.000 nessas condições morreram de fato, mas um não morreu, né? Não quer dizer que todos, né, vão ser assim, mas Deus pode proteger contra toda a probabilidade. E Ele ainda pode superar momentos difíceis, emocionalmente difíceis. Porque imagina, se você tem 1.000 ao seu lado, mas 1.000 caem,
Que deprimente, né? É deprimente você enterrar seus familiares, né? Imagina a carga emocional que essa pessoa tem, e a gente tem tido números altos até diárias, 1.000 pessoas, 4.000 pessoas, que Deus nos livre de chegar a números maiores ainda, mas os efeitos emocionais de longo prazo, por causa disso, quem sobrevive, podem ser devastadoras, né? Mas Deus pode ajudar nisso também, né? Talvez 1.000 vão precisar de um acompanhamento para o resto da vida, mas se Deus é o teu refúgio, Ele pode te livrar, né, de uma carga emocional tão grande que você não consiga aguentar. Ele te ajuda a carregar isso. E os nossos olhos vão ver, aqui diz a recompensa dos ímpios. Eu acredito que nem vai ser aqui, né? A gente vai ver realmente a diferença só no céu. Porque a própria palavra no hebraico não tem que falar necessariamente de olhos físicos, né? A gente pode enxergar lá no céu. A recompensa dos ímpios é a nossa recompensa. Até porque o Salmo 73 nos fala que na terra aqui, muitas vezes parece que os ímpios, né, têm mais prosperidade, mais proteção e tudo do que a gente, né, vivendo com o Senhor. A gente vai ver como Deus cumpriu todas as suas promessas lá no céu. Mas, de fato, versículo 10, nenhum mal o atingirá, né? O mal na nossa vida não vai prevalecer. Aflições vai ter sim, até porque em outras passagens Deus prometeu, né? São promessas que Ele vai cumprir também. Em Atos 14, 22, Paulo falava para as pessoas que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então vai ter tribulação, mas a gente sabe que toda tribulação, Deus tem um bom propósito nisso. E a gente pode se refugiar nesses momentos nele, e mesmo que a gente não entenda nada, né, desse sofrimento, a gente pode ter paz, porque nós estamos nele. Mas se nós estamos em Deus, então nenhum mal vai prevalecer na nossa vida. Mesmo aquilo que é intencionado né, pelo mal na nossa vida. Melhor exemplo é José no Egito. No final da sua vida, né, depois que tudo foi esclarecido, né, tudo estava tranquilo, depois que ele já sofreu na mão dos irmãos, né, de Potifar e tudo mais, na prisão. No final de tudo, ele podia falar em Gênesis 50, 20, vocês, os irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. É isso que Deus faz, né? Até transforma aquilo que foi intencionado para o mal em bem para nós. E isso é para nós, eu acredito, se estende para as nossas famílias também, como fala no versículo 10. Nenhuma desgraça chegará à sua tenda, né? Aqueles que estão com você também. Então creia você em Deus, né? Ora pelos seus familiares também. E a gente ainda é protegido por anjos, versículos de 11 a 13. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Então aqui fala que a gente é protegido até por anjos, não como muitas pessoas acham que a gente tem um anjo da guarda, né? Mas aqui são muitos anjos, né? Deus dá ordens aos seus anjos para nos dar uma proteção que geralmente a gente não percebe, né? Mas pela fé a gente sabe que aqui estão anjos, né? Estão ao nosso redor, estão quando a gente está sozinho, em todos os nossos caminhos. E muitas vezes é nas idas e vindas, né? É livramento de acidente, é aquilo que a gente não percebe, mas às vezes realmente tem noção daquilo que está acontecendo e a gente fala, obrigado, Senhor, por esse livramento, foi por pouco. E provavelmente estava um anjo ali envolvido no mundo invisível, né? E um dia a gente vai ver, lá no céu, a gente vai ficar maravilhado com todas as formas que Deus usou, né? E Ele usou os anjos para nos proteger. Ainda somos carregados, diz aqui,
né? Quando a gente não tem força, Deus manda os seus anjos para nos carregar, para que a gente não sofra nenhum dano. E nessa altura você já deve ter lembrado, né, que esse versículo aparece nos evangelhos quando Jesus foi tentado, né? Satanás usou esse versículo para tentar Jesus, porque Satanás queria que ele se revelasse logo de cara assim como o Salvador, o Filho de Deus, que todos pudessem adorá-lo, né? Não todo o plano de Deus, através de um ato milagroso, né? Através de Jesus se jogar do ponto mais alto lá do templo, né? Então os anjos viriam para carregar ele, todo mundo falaria, é Jesus, nosso rei chegou, né? Mas não seria o rei que se entrega para sofrer pelo seu povo, né? Seria o super-herói que todo mundo estava esperando. Mas Satanás usou esse versículo e citou de forma errada. Que se você olhar em Lucas 4, ele não usou a parte em todos os teus caminhos. Ele deixou isso fora, isso faltou. E testar Deus dessa forma não fazia parte dos caminhos do mestre, né? Até porque Deus nunca prometeu a proteção, né, para alguém que age de uma forma seguindo um caminho de pecado ou de irresponsabilidade. E Jesus não ia se colocar nesse tipo de perigo voluntariamente ou desnecessariamente. Isso fala para nós também a respeito do vírus, né? Que a gente precisa levar a sério, né? É irresponsável não lavar as suas mãos, não usar álcool em gel, né? Você se jogar numa aglomeração gigantesca de pessoas sem máscaras é irresponsável. É testar Deus de certa forma, né? Então seja prudente em relação ao vírus. Mas espiritualmente falando, versículo 13 fala que nós vamos pisar no leão e na cobra, na serpente. Que, né, logo depois de falar da tentação também nos lembra de Satanás, né, que é o leão rugindo, né, procurando a quem possa devorar, que é a serpente, né, que enganou Eva no jardim. Isso nos fala que a gente não é apenas um sobrevivente de tudo aquilo que acontece, mas que a gente é vencedor, né? Porque aquele que pisa na cabeça do seu inimigo é vencedor, né? É aquele que está em pé no final da batalha. Essa é a experiência que Deus nos dá através de Jesus. Nós vamos pisar na cabeça do nosso inimigo. E a gente ainda pode contar, sim, com a proteção física enquanto a gente está nessa batalha, enquanto a gente está servindo o Senhor e o seu reino. Porque a gente tem um exemplo muito bom em Atos, capítulo 28, né? Depois do naufrágio de Paulo, aconteceu o quê? Ficou lá na ilha de Malta, todo mundo molhado, né? Estava frio e tal. Eles juntaram alguns gravetos e Paulo estava servindo os outros, juntando gravetos, montando essa fogueira. O que aconteceu? Sem querer, ele ou alguém, né, juntou os gravetos com uma víbora. E a víbora, né, ali no fogo, deu um pulo e se fixou, né, no braço, na mão de Paulo. E aí está escrito, capítulo 28, versículo 5 de Atos, que Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Doeu? Com certeza doeu, né? Porque mesmo que o veneno não fez efeito nenhum nele, que os habitantes da ilha, conhecendo essa cobra, já estavam, né, todos apavorados, primeiro achando que ele era um assassino mesmo, Deus fazendo justiça, depois julgando essa cobra para longe, nossa, ele deve ser um Deus, né? Confundindo os caras, mas doeu. Mas nenhum mal aconteceu. Esse acontecimento não podia impedir os planos que Deus tinha com Paulo de chegar em Roma, né? E ainda abriu portas para ter mais ministério nessa ilha. Então a gente vê como Deus transforma até aquilo que foi intencionado para o mal em bem nas nossas vidas e nos protege. Talvez não da mordida, né? Aquilo que dói, da picada, mas do efeito daquilo. E terminando, versículos de 14 a 16, agora são as palavras de Deus falando para o seu povo.
Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus obviamente conhece os nossos corações. Ele sabe exatamente quem o ama de verdade, quem habita com Ele de verdade, né? E a gente vê que tudo tem a ver com um relacionamento, aquele que clama a Ele. Um relacionamento de amor, aquele que me ama, né? E a gente precisa isso como base para tudo. Esse é o ponto principal. Você ama a Deus, você deseja Ele acima de tudo, você ama estar com Ele, estar na presença dEle. Porque a gente sabe que nesses últimos dias o amor de muito esfria, né? O amor, obviamente, para com as pessoas, mas para com Deus também, né? As pessoas não ligam mais para Deus como, inclusive, antigamente, né? Mas será que esse é o nosso foco, mesmo em tempos de frieza? E a gente não pode permitir que a pandemia ou certas coisas que acontecem nos esfriam, né? Ou deixar que isso tira o nosso foco, que é o amor, de amar Jesus cada vez mais. Deus se interessa em quem Ele é para nós. Ele perguntaria, quem eu sou para você? Você realmente me conhece? Você conhece o meu nome? E tudo isso que está acontecendo, você busca me conhecer cada vez mais? É isso que eu queria fazer. Isso que eu queria ver em você. Porque no final eu quero te proteger, eu quero te resgatar, né? Eu quero responder às tuas orações. E eu estou presente mesmo no meio de adversidades, né? E se for o caso, eu vou te levar para casa. E a gente não pode nem falar nada, porque é o direito dele. Se nós pertencemos a Ele, Ele pode nos, né, levar para o céu na hora que Ele quiser. Ele deseja fazer e dar toda essa proteção para nós. E enquanto Ele não nos leva, a gente conhece cada vez mais, como diz no versículo 16, a maravilhosa salvação dEle, né? E tudo que Ele fez por nós. E a gente vai ficar experimentando esse amor cada vez mais. E porque Ele nos amou primeiro, nós podemos passar pelas adversidades que estão ainda por aí. É isso que Deus quer fazer. É uma grande diferença na batalha, se você está com proteção ou não. Eu pensei em outras situações, do menos perigoso até o mais perigoso. Se você entra numa câmara frigorífica, faz uma diferença se você tem a proteção ou não, né? Mas ainda se a porta fica fechada, de repente você tem que dormir lá. Faz uma grande diferença se você faz um mergulho com tubarões lá na África do Sul e você está dentro da gaiola de aço ou fora. Faz uma grande diferença se o presidente dos Estados Unidos faz um passeio ali ou tem alguma coisa em público, ele está rodeado de guarda-costas, tem sniper nos telhados e tem caça F-16 no ar para proteger ele, ou se ele não tem nada disso. Da mesma forma, a gente tem a proteção, né, do nosso Altíssimo. E a gente precisa escolher habitar na presença dEle, escolher Ele, confiar nele. Porque até no sofrimento e nas adversidades, a gente sabe que Ele tem um plano bom nas nossas vidas. Amém? Então que essa mensagem do Salmo 91 possa nos dar consolo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção. Obrigado que nós estamos na sombra das Tuas asas, Senhor. Que nós estamos protegidos de uma forma que a gente não tem nem ideia. Senhor, mas a gente está rodeado por anjos, a gente está na Tua presença, Senhor, e a gente sabe que as coisas físicas só podem nos atingir fisicamente na medida que o Senhor permitir. E a gente sabe que não vão nos atingir emocionalmente, espiritualmente, Senhor, porque nós estamos em Ti.
A gente sabe, Senhor, que nós estamos protegidos de tudo. Podemos sentir certas dores, passar por adversidade, Senhor, mas o pior que pode acontecer é que o nosso corpo morra, mas o nosso espírito está vivo para todo sempre. E nós te agradecemos, Senhor, que nunca mais precisamos sair da Tua presença. Que uma vez que nós entramos, Senhor, podemos assim continuar para toda a eternidade. Tu sabes, Senhor, de todas as adversidades, dos pavores, Senhor, preocupações e tudo que a gente passa. E nós te pedimos, Senhor, cumpra as Tuas promessas na nossa vida. Já que nós sabemos que essas promessas têm a garantia na vida perfeita de Jesus, não na nossa obediência, Senhor, que às vezes é pela metade, que às vezes não existe, Senhor, mas pela obediência de Jesus que foi para a cruz, que voluntariamente se colocou em nosso lugar, nesse grande perigo que a gente deveria correr, Senhor, nessa punição que a gente deveria receber, o Senhor recebeu em favor de nós. E te agradecemos, Senhor, por estender os Teus braços ali na cruz, para que nós pudéssemos ser protegidos hoje e para todo sempre. Nos dá vitória, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, sobre a serpente, sobre o leão, Senhor, que a gente não venha se assustar com o rugir, Senhor, e que a gente não venha ter medo, Senhor, mas ter o Teu Espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Em nome de Jesus. Amém.